Fala, ser humaninhos, paz de Cristo, professor TH, professor Thiago Vale. Vamos para mais uma videoaula. Vamos falar de monarquia francesa, formação de monarquia francesa. Que loucura! Tô em dúvida, mas tudo bem. What? Que é monarquia, professor? Que é isso? Monarquia francesa é a família que se estrutura, centraliza um vasto território sobre o seu poder, e aí essa monarquia acaba tendo uma representatividade de poder, de reino, e essa monarquia passa a ser uma família que vai desenvolver aquele reinado. E a formação dessa monarquia francesa, dessas famílias que vão reinar nesse território que hoje a gente entende como França, que vai começar a ser construído, ser fortalecido na Idade Média para baixa Idade Média, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor essa dinâmica. E aí, depois dessa aula, tenho certeza que no finalzinho, segura aí os sentimentos, não passe esse vídeo, espera chegar no final que a gente vai cantar uma música junto, e essa música vai nos ajudar a tirarmos um notão na prova, um notão no Enem, Claro que eu não sei cantar, né? Mas a música, a dinâmica da música vai nos ajudar. Beleza? Formação da monarquia francesa, vamos entender um pouco essa bagaça. A gente vai sair de Carlos Magno, você vai ter uma ligação, feudal de Tieteteca já conta, né? Você tem uma ligação com a Igreja Católica, tem os reinados católicos que vão estar nesse contexto. O Carlos Magno é um desses que vai estar dentro desse contexto, que a igreja também tem esses vastos territórios e domina muito junto ali aos senhores dos feudos, os senhores da terra. E a representatividade ou a monarquia, ela não é tão poderosa. Por isso que a gente está falando agora dessa construção de uma monarquia forte, de uma monarquia francesa. Beleza? Quando passa Carlos Magno, você vai ter uma dinastia que vai começar a ser forte, que é a capetiana, que é do Capeto. Não é esse Capeto não, mas é o do Hugo Capeto, que o sobrenome Capeto, da família Capeto, que vai ser uma monarquia capetiana. E essa monarquia capetiana é uma monarquia que vai começar a centralizar aqueles territórios em torno desse poder representativo. Essa monarquia vai ser a primeira monarquia a começar a se fortalecer. Vai ter treta, é claro, já diria MC Racionais, né? Vixe, muita treta, porque eles começam a arrumar problema com os senhores da terra, é claro. Se é a monarquia, uma família real, ela vai começar a criar problemas com quem detém esse poder da terra, que é os senhores da terra. Já que essa monarquia ou essa família, essa estrutura monárquica está se fortalecendo, ela vai começar a expandir territorialmente. Então vai se esbarrar com os interesses dos senhores de terra. Então você vai ter essa treta já formada, né, nessa transição. Carlos Magno começa na dinastia capetiana, começa a trabalhar mais essa figura do rei com o status realmente de monarquia, dessa formação de uma representatividade maior. Então vai começar a ter conflitos com os senhores de terra, beleza? E para isso você tem que formar aliados. E quem são esses aliados? De cara, é aqueles caras que estão ao redor dos feudos, que estão nos burgos, as pequenas cidades estão começando a se formar. E que essa galera que está nos burgos, obrigado por ter me lembrado, tinha até esquecido, ser humano, isso mesmo, eram os burgueses, uma categoria, uma classe social que está surgindo, que é dessas cidades. Eles estão desenvolvendo, aquecendo, renascendo ali com um pouco dessa ideia de comércio. A dinâmica das cidades é diferente dos feudos, né? Dessa estrutura feudal. E você vai ter dentro da formação da monarquia os burgueses como aliados, porque é interessante enfraquecer os senhores de terra e, enquanto os burgueses enriquecem, receber impostos desse comércio, receber tributos e cada vez mais essa monarquia centralizar esse poder, se fortalecer frente à estrutura da Igreja Católica, frente à estrutura dos senhores feudais, beleza? Então você vai ter essa esteira aí, ó, Filipe Augusto na transição, né? Que a gente está falando de século IX, século XI, século XII, lá em 1180, 1223, você vai ter o Filipe Augusto fazendo essa dinâmica
expandindo cada vez mais. Começou com a dinastia capetiana, de um Capeto. Você vai ter esse favorecimento, ações de expansão que favorecem os burgueses, beleza? É a mesma dinâmica. Você vai ter o Luís IX, lá 1226, 1270, você vai ter ele estabelecendo uma moeda única. Por que uma moeda única? Simples, porque uma moeda única favorece os pesos e medidas. Então você tinha os pedágios que eram cobrados de um lugar para outro dos feudos, né? Senhores feudais. Esses pedágios, cara, na verdade, eles eram uma loucura, porque dificultava não só o acesso, mas também o comércio, toda a dinâmica do comércio, sem contar que cada feudo tinha uma moeda, não tinha padrão, não tinha... Então a estrutura de representatividade de rei não era uma estrutura ampla, não era uma estrutura de expansão territorial, de regulamentação por essas monarquias. Então a gente está nesse processo. E esse rei Luís IX, quando ele começa a centralizar esse poder, dá mais um passo em busca dessa centralização e faz a moeda única, ele dá um grande salto para que isso se consolide. E ele fortalece também o sistema judiciário. Ao mesmo tempo que ele cria pesos e medidas que favorecem o comércio, favorecem os burgueses, o sistema judiciário acaba também libertando esses senhores, esses servos da mão dos senhores, né? Estrutura de feudo, de servidão. Titia Teteca já falava papo de 1000 anos lá atrás. E Titio TH está ensinando agora a formação da monarquia francesa. Então, entendeu essa dinâmica, Ciro Marinho? Eu não sei também. Eu não vou acertar nenhuma, gente. Preste atenção. Você vai ter agora um fortalecimento desse rei, ou somando, né, trazendo para si esses aliados burgueses, que naturalmente vai estar enfraquecendo o poder dos senhores feudais e também enfraquecendo ou entrando em conflito, de certa forma, com a própria Igreja Católica. Seguindo aqui o baile, esse sistema judiciário que ele fortalece ajuda, né, a romper um pouco com esse processo de servidão. E você vai ter aqui mais à frente Filipe o Belo. Esse cara, ele vai ser um cara que vai centralizar de fato o poder na França. E ele vai criar problemas grandes com a igreja, porque a igreja, para além da estrutura feudal, é a maior detentora de poder, porque a igreja, ela é episcopado, ela é centralizada na figura do Papa, ela é uma coisa só, por mais que esteja em vários feudos, espalhada, mas ela responde a uma figura central, então ela tem mais poder no todo do que o senhor feudal. E a França, quando se organiza com Filipe o Belo para centralizar esse poder, além do conflito com os senhores de terra, com os senhores feudais que já vinham ocorrendo desde as outras dinastias, a igreja entende que é o momento mesmo agora de reagir, porque se o rei entra, realmente vai enfraquecer de fato o seu poder, porque ela já estava acostumada com aquela dinâmica dos senhores feudais, mas se subjugar agora a um grande reinado, a uma grande monarquia, vai dar treta. Então eles começam a entrar em conflito. Só que Filipe o Belo, ele vem a falecer, e o seu herdeiro, ele também logo em seguida vem a falecer, logo na sequência, 1328, e ele não deixa herdeiro. E quando ele não deixa herdeiro, ele tinha um parentesco com o rei da Inglaterra, que na verdade o Carlos IV, né, que assume depois de Filipe IV, ele tem parentesco com o rei da Inglaterra e não deixa filhos. Naturalmente, a Inglaterra se sente no direito de reivindicar esse trono francês. E começa a Guerra dos 100 Anos. E essa guerra vai pancada comendo quintal de Noca até o final do churrasco, mas no final da guerra as identidades nacionais aflorescem, porque no acordo de paz os dois países se entendem agora mais fortalecidos nesse processo de guerra. Agora eu faço parte realmente da Inglaterra, eu faço parte realmente da França. Esse sentimento de identidade e pertencimento passa a florescer, essas monarquias são fortalecidas. Mas depois de mais de 100 anos, a guerra é tida como dos 100 anos, mas foi mais de 100 anos. Uns 116 anos ali, que a gente de história não sabe fazer muitos cálculos, né? Mas acredito, de repente, até isso um pouquinho desse pequeno erro de 16 anos, mas, brincadeiras à parte, é essa pancadaria que acontece após essa centralização do Filipe IV, que vai possibilitar, inclusive, uma formação de identidade, uma formação realmente de uma monarquia, tanto francesa quanto inglesa, que é essa estrutura que vai dar esse primeiro pontapé para a queda ou para a crise do sistema feudal, e mais à frente os reinos absolutos, né? Que vai ser
uma etapa ou um efeito desse processo histórico, beleza? Vamos seguir aqui para a dinâmica final dessa aula, como eu disse, fazendo uma alusão ao nosso belo, o meu, o seu, o nosso belo brasileiro. A gente vai fazer uma brincadeira aqui para poder tentar assimilar esse conteúdo por meio de uma musiquinha que eu e você vamos cantar junto para fazermos uma ótima prova de Enem, tirarmos uma ótima nota, inclusive tirarmos uma nota na nossa prova também do colégio, beleza? Tamo junto? Paz de Cristo? Vamos lá! Mel, sua terra tem o mel. Que mel é esse? Que terra é essa? É a França. Felipe o Belo cantando. Que melhor terra não há, o poder vou centralizar. Olha ele centralizando, ó, formação da monarquia francesa. Céu, a igreja quer o céu. Olha só, a dinâmica de poderio da igreja episcopado. Infinito de poder, Felipe o Belo não vai conceder. E o trono a Inglaterra quis tomar. A guerra começou a rolar. Mais de 100 anos de briga. Ninguém sorriu. Foi mais de 100 anos de tensão. Guerra nunca é solução. Veio o acordo de paz então. Então no final dessa bagaça toda, Inglaterra e França não resolveram muito problema da vida deles, mas o sentimento de identidade, de pertencimento e o fortalecimento das monarquias aconteceu. Beleza? Paz de Cristo. Percebeu de 3 pontos, Clube? 1 ponto!